Olá a todos vocês, eu sou Raul Rodrigues e estou aqui para falar sobre usina nuclear no Brasil. Falar sobre esse assunto é um pouco complicado, existe muito medo e receio acerca da atividade nuclear. E eu não os culpo, afinal ninguém quer que o Brasil acabe como Chernobyl. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Antes de tudo, de forma bem resumida, podemos falar que a produção de energia elétrica vinda de usinas nucleares tem o seu começo no choque de um nêutron com o átomo de urânio 235. Assim, ocorre o que chamamos de fissão, em que o núcleo é quebrado e são liberados os produtos da reação, energia cinética e também outros nêutrons, que desenvolvem novas reações em cadeia com outras fissões. Dessa forma, o calor da energia cinética é utilizado para esquentar a água do reator, que aquece uma outra água do gerador de vapor, que acaba se transformando para o estado gasoso. Esse vapor tem a função de mover as pás das turbinas, as quais produzem a corrente elétrica, fazendo com que funcione o gerador elétrico. Em relação ao vapor, depois disso, ele vai para um condensador e se liquefaz, voltando ao vaporizador inicial. E agora podemos voltar ao que o Raul disse a respeito de toda a descrença a respeito da energia nuclear. Mas antes de tentar julgar, é melhor entender o que aconteceu com essas usinas nos maiores desastres da história da energia nuclear. E quando a gente fala de acidente nuclear, existem duas usinas que devemos dar atenção. A de Chernobyl. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986. Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Суд, на котором судили в то время директора, главного инженера и всю команду начальников, которые присутствовали в момент аварии. На момент ядов Коваленко и Лаушкин и обеспечили согласование программы испытаний в ядерно опасном режиме с научными руководителями. Директор мог отказаться от этого плана проведения эксперимента. Директор вообще очень многое мог. Но директор был тепловик, не ядерщик. Вроде как там не было ни отделов ядерной безопасности. Bom, então para resumir, se esse diretor fosse alguém capacitado, ele teria parado os testes. Melhor dizendo, se ele fosse alguém realmente capacitado, ele nem teria começado sem um departamento de segurança. Movendo um pouco mais para frente, em 2011, temos a segunda usina, a de Fukushima. Good evening to all here in the West. I am Bill Weir, and perhaps some of you on coastal communities spent the morning like we did here at the Santa Monica Pier, waiting for a tsunami. But the stress of that ordeal and the size of the waves that came were just a tiny reflection of what's still unfolding in Japan, where tonight nuclear officials there are warning of a possible nuclear reactor meltdown. They have been watching 3 facilities near the epicenter with concern all day, and at one of them, fuel rods are now exposed, and if they stay that way, they could release radioactivity and a disaster of unknown proportions. 4 usinas nucleares estão na área atingida pelo terremoto. A situação mais delicada seria no reator nuclear da região de Fukushima. As autoridades descartaram qualquer vazamento de material radioativo, mas as agências de notícias informaram que o sistema que resfria o reator, atingido pelo terremoto, estaria com problemas. Essa tragédia aconteceu graças a um terremoto. A gente sabe que, infelizmente, o Japão fica bem perto de uma zona de fronteira entre as placas tectônicas. O Brasil não. Então, como você pode ver, o Brasil está livre de qualquer catástrofe natural, tirando o Bolsonaro e a privatização. Vamos falar agora sobre a realidade do Brasil. O Brasil conta hoje com 2 usinas nucleares em funcionamento na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, a CNAAA, que fica em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. São elas, Angra 1 e Angra 2. Existe ainda outra usina em construção, Angra 3. Segundo a Eletrobras, tanto Angra 1 como Angra 2 possuem sua relevância aos recursos energéticos do país, pois unidas produzem, por exemplo, 1
1/3 do consumo de energia elétrica do Rio de Janeiro. Em relação também às pesquisas da Eletrobras, Angra 1 e Angra 2 geraram no ano de 2014 2,87% da energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. E assim, junto de Angra 3, essa taxa aumentaria ainda mais a capacidade, e segundo estatísticas, poderia sustentar 60% de toda a demanda energética do estado do Rio de Janeiro. E com base nesses dados, pode-se reafirmar que essa fonte de geração de energia elétrica apresenta um grande potencial para o futuro do país. Talvez as usinas nucleares não sejam tão perigosas assim, mas por que mudar? Por que não continuar com a principal fonte de energia no Brasil? As hidrelétricas. Com relação aos fatores climáticos, ainda segundo a Eletrobras, as usinas nucleares possuem inúmeras vantagens. Dentre elas, estas não dependem de condições climáticas para seu funcionamento, diferentemente das usinas eólicas e hidrelétricas, que dependem totalmente. Usinas nucleares são complementos importantes para a energia que provém das hidrelétricas, pois funcionam como elementos que regulam os níveis dos reservatórios, visto que as usinas hidrelétricas dependem muito das condições climáticas para que seus reservatórios fiquem cheios. No inverno, por exemplo, as pessoas utilizam muita energia e, consequentemente, chove menos. Com isso, a usina nuclear funciona como um recurso que complementa e favorece a geração energética no Brasil. Eu poderia começar citando aqui uma pesquisa dirigida pela NASA que revelou que a energia nuclear preveniu cerca de 1,8 milhões de mortes no mundo, mesmo se você contar os acidentes de Chernobyl e Fukushima. É até um pouco razoável se você pensar, uma vez que os dejetos nucleares são colocados no subsolo, enquanto que as impurezas deixadas por outros métodos de produção de energia ficam no ar. E se você me perguntar se eu quero descartar do meu lixo soterrando ele ou respirando, acho que você já sabe a resposta. Imagina quanto câncer e doenças pulmonares seriam evitados a partir de agora. Mas as pessoas ainda têm muito medo da radiação. É como comparar as mortes por acidentes de aviões com as de carros. A pesquisa está andando, mas eu acho que eu preciso de uma carta na manga. Falar mal da concorrência. De antemão, já saiba que as barragens contribuíram para a diminuição em 37% das espécies de água doce, desde 1970 até 2008. O pior disso tudo é que um dia ela pode parar de funcionar, pois nada garante que o nível da água permaneça o mesmo para sempre. Os reservatórios das hidroelétricas do sul e sudeste do país estão com os níveis mais baixos da história. Para evitar o desabastecimento, o governo autorizou acionar termoelétricas. As usinas estão, em média, com 1/4 da capacidade do estoque de água, número bem abaixo do mesmo período do ano passado. A usina de Foz do Areia, a maior da bacia do Rio Iguaçu, na região central do estado, tem em sua represa cerca de 5% da capacidade. Já a usina de Segredo, que fica no mesmo rio, no sudoeste do Paraná, tem o pior índice do país, nem 3%. Para preservar os reservatórios e garantir o abastecimento, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico autorizou o acionamento das termoelétricas. O problema é que as termoelétricas são caras e poluem o meio ambiente com a queima de combustíveis. Ao serem acionadas usinas adicionais por segurança, elas geram novos encargos, hoje cerca de 10 milhões de reais por dia, que vão parar na conta dos consumidores. O Brasil deverá aumentar em mais de 100% o número de pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos hoje no Brasil uma previsão de aumento do consumo de energia elétrica ao ano superior a 5%. Na região de Itu, interior de São Paulo, está prevista a construção de 2 pequenas centrais hidrelétricas. Obras que terão impacto em cerca de 10 quilômetros do rio Tietê e vão deixar submersas esta estrada, que faz parte do roteiro das Romarias, e uma área de Mata Atlântica, com árvores centenárias. Resta menos de 7% da área original da Mata Atlântica. Vamos preservar. Cidades inteiras desaparecem nos lagos criados para gerar energia. Os moradores precisam ser removidos. E falta legislação para proteger esta população, diz o movimento dos atingidos por barragens. Toda família que é deslocada de uma obra tem o direito de ter a sua terra garantida, a sua casa e, inclusive, melhorar de vida. A população atingida deve ser a primeira a ser tratada. Problemas sérios, do ponto de vista ambiental e social, devem ser considerados para viabilizar esse empreendimento,
né, de forma a que eu vejo com bastante reserva, né, essa ideia de que nós devemos explorar ou ampliar a exploração dos recursos de hidroeletricidade no país a qualquer custo. O que vemos aqui é que não há uma relação entre a sociedade e esses projetos econômicos. E quando há, quem você acha que bate o martelo? Os cidadãos ou os empreendedores? Fora florestas que levaram séculos para se formarem e que viram lagos da noite para o dia. Uma população inteira se desloca para a obra trazendo outros problemas como insalubridade, violência urbana, consumo de álcool, aumento na gravidez. É importante ter isso em mente, porque se a demanda por energia aumentar, e ela vai, o que a gente irá fazer? Arrastar mais as pessoas de suas casas e poluir ainda mais os leitos dos rios, ou usar essa opção? Porque termoelétrica não dá, é muito caro e a gente não está disposto a poluir tanto assim o planeta. As fontes renováveis demandam pesquisa e dinheiro demais pelo tanto de energia que o Brasil usa. É importante saber que temos essa opção. E mais importante que isso é saber como usá-la. Em contrapartida, as fontes de urânio já identificadas podem suprir cerca de 60 a 100 anos de produção das usinas nucleares. Com relação ao urânio, outro fator que também propicia a defesa da utilização e construções de novas usinas nucleares no Brasil é a nossa abundância do urânio. Este que é o elemento fundamental na produção dessa energia, logo, menor risco de escassez do mesmo. Sendo assim, apontamos também o baixo custo da produção da energia nuclear, exatamente pela afluência de urânio. Para ter uma noção com relação à produção de energia, se comparada com combustíveis fósseis, 1 kg de madeira produz 2 kWh. A mesma quantidade de carvão produz 3 e de óleo 4. Se usarmos 1 metro cúbico de gás natural, teremos 6. Já, se a gente usar 1 kg de urânio, vamos obter 60 kWh. As usinas elas também são econômicas porque 10 gramas de urânio é suficiente para produzir a mesma quantidade de energia que 700 kg de petróleo ou 1.200 kg de carvão. Outro exemplo da ampla economia que as usinas podem oferecer é uma análise comparativa feita pela ABEM, Associação Brasileira de Energia Nuclear, em 2016, que comparou os gastos em megawatt-hora entre termoelétricas e nucleares, evidenciando uma diferença de R$ 600 para 250, esta que pode ser evidente no bolso do consumidor também. Em geral, uma usina em operação é uma das mais baratas fontes de energia, pois tem pouquíssimos custos de operação, o que as encarece é o alto investimento necessário para a construção, como podemos ver neste gráfico da Associação Nuclear Mundial, que evidencia que os gastos de construção são os maiores riscos no desenvolvimento de uma usina. Mas no longo prazo, a simplicidade de operação barateia a energia para o consumidor e se torna uma fonte de lucro para os investidores. Existe uma diversidade de contrapontos econômicos que uma usina nuclear pode vir a ter. Um deles é o fato de que todas têm vida útil e isso acaba por elevar o valor. Mas as empresas responsáveis por essas usinas, que no caso do Brasil é a Eletrobras, têm noção disso e mais do que o consumidor não desejam esse tipo de prejuízo. Portanto, elas criam fundos de reserva que facilitam esse processo, podendo reconstruí-la ou desmontar a usina e simplesmente restaurar a área. Além disso, pode-se defender o fato de que do futuro do LCOE, que de acordo com o artigo O Custo Nivelado da Eletricidade e seu Impacto na Transição Energética, da Fundação Getúlio Vargas, ser desfavorável à energia nuclear. Entretanto, o LCOE não é uma medida perfeita, e existem muitos fatores externos, como a política, que influenciam no preço da energia. Quando analisamos os deméritos climáticos e ambientais que as hidrelétricas têm nos demonstrado, é crível que no futuro a energia nuclear será mais compensativa. O Brasil está entre a 6ª e a 7ª posição no mundo em reservas de urânio, espalhadas em diversos estados, e ainda com reservas não exploradas. Além disso, somente o Brasil, Estados Unidos e Rússia possuem o domínio de 3 pilares fundamentais da energia nuclear: recursos tecnológicos, reserva de urânio e usina com experiência operacional. No Decreto 9.915, feito no dia 16 de julho de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, é qualificado o projeto da usina termonuclear Angra 3 como prioritário nesse governo. Nesse decreto são estabelecidas as etapas a serem seguidas para
viabilização do projeto, a função do PPI sobre o projeto, os membros do Comitê Interministerial e suas respectivas funções. A conclusão do investimento de Angra 3 contribuirá com a oferta de uma energia mais barata, que é um dos fatores de produção mais importantes para qualquer empresa. Segundo Marcelo Gomes da Silva, devido à grande potência de Angra 3, existe a possibilidade de acabar com o sistema de bandeiras tarifárias, criadas em 2015, para indicar se haverá ou não um acréscimo ao valor da energia a ser repassado ao consumidor final, em função das condições de geração de eletricidade. Por exemplo, quando há pouca chuva, é necessário acionar as termoelétricas, que possuem um custo maior de produção de energia, pois as hidrelétricas não conseguem gerar energia suficiente. Mas o futuro da geração de energia não é somente Angra 3. Diversas propostas do Ministério de Minas e Energia surgiram. Dentre elas, o principal é o PNE, Plano Nacional de Energia, que é responsável por planejar a necessidade de reforçar e aperfeiçoar os mecanismos e as políticas vigentes, como também buscar soluções que permitam o estabelecimento de uma estratégia de expansão de longo prazo, para assim garantir o fornecimento de energia sustentável à sociedade. Em 2020, o MME aprovou o Plano Nacional de 2050, que estabelece os desafios que deverão ser enfrentados ao longo de 30 anos. Entre os documentos, temos o seguinte quadro. Esse quadro que vocês estão observando foi retirado de um documento oficial do PNE, que fala única e exclusivamente de energia nuclear no Brasil. Para isso, eles ressaltaram os desafios e as possíveis soluções para esses desafios. O primeiro fala sobre a dificuldade da comunicação para o senso comum sobre o papel da energia nuclear. Para isso, uma das soluções apresentadas foi ampliar a comunicação com a sociedade brasileira, e especialmente com as áreas candidatas a novos projetos, desde a mineração até o depósito de resíduos, passando pelas usinas nucleares. O próximo desafio fala sobre promover adequações institucionais, legais e regulatórias à expansão de energia nuclear. Para isso, durante os anos de 2020 a 2030, eles pretendem aprimorar o marco regulatório, passando pela flexibilização do monopólio, pela estruturação organizacional do setor e pela regulamentação. Outro desafio é avaliar a magnitude da expansão da capacidade termonuclear associada à implementação da política nuclear brasileira. Para isso, eles pretendem estabelecer uma metodologia de cálculo da magnitude e da expansão da capacidade termonuclear. Além disso, estabelecer uma maior padronização dos projetos para a apropriação de ganhos de escola e aprendizagem. E, por fim, articular políticas nucleares, de comércio exterior, de ciência, tecnologia e inovação e de formação de recursos humanos. O próximo desafio fala sobre garantir a segurança das instalações nucleares e do fornecimento de transporte e de combustíveis. Para isso, eles pretendem manter uma garantia da segurança, da gestão e dos rejeitos radioativos, além de aprimorar uma segurança nuclear e, por fim, preservar uma segurança no fornecimento de combustíveis. Como dito anteriormente, os reatores possuem uma vida útil. Esse é um dos grandes problemas da energia nuclear. Tanto é que governos do mundo inteiro vêm trabalhando em soluções para isso. E não é diferente em nosso país. Tanto é que um dos desafios é sobre expandir a vida útil dos reatores e definir regras de descomissionamento. Para isso, eles pretendem avaliar as implicações de extensão de vida útil das usinas existentes em termos regulatórios e comerciais, além da adequada preparação para descomissionamento de usinas recentes. E isso já está em andamento. Por exemplo, no começo desse ano, saiu uma notícia de que Angra 1 teve a sua vida útil aumentada. Agora, a sua operação pode ir até 2044. O último desafio ressaltado aqui nesse quadro fala sobre ampliar o conhecimento sobre os recursos minerais nacionais aplicáveis ao ciclo de combustível nuclear. No caso, estamos falando em especial do urânio. Para isso, o governo pretende retomar a prospecção por reservas de urânio em todo o território nacional. Portanto, podemos concluir que as usinas nucleares representam um futuro promissor para o Brasil. Assim, precisamos defender a utilização e a construção de novas usinas no nosso país, para que a autossuficiência seja uma realidade e que sejamos exemplo técnico, científico e econômico para o mundo.